E aí pessoal, todo mundo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cassiano Amorim e hoje eu quero conversar com vocês sobre um pouquinho da minha pesquisa, que são os gráficos estatísticos para estudantes com deficiência visual. Um manual prático para o professor de matemática. Só que antes de falar sobre essa minha pesquisa, eu quero falar um pouquinho sobre como era o nosso curso de matemática alguns anos atrás. Bom, no ano de 2015 entra em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei que, obviamente, ela começa a trabalhar muito melhor a questão de inclusão em um âmbito geral. Na educação não seria diferente. E daí, com o objetivo de tentar adaptar-se a essa nova lei, o curso de matemática da Unirio não fica para trás e cria o seu estágio 3, onde estudantes, futuros professores, têm a oportunidade de estagiar em instituições conveniadas que trabalham com educação especial. Dentre elas o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, e o Instituto Benjamin Constant, que trabalha com alunos com deficiência visual. Daí, a gente participa desse momento de estágio e tem um momento exato da regência. Mas antes de falar da regência, eu queria destacar também outros cursos que dentro da Unirio, outras matérias que dentro da Unirio começaram a trabalhar com a inclusão. Dentre elas, a disciplina de educação especial. No ano que eu fiz, a professora Maria Alice falava a seguinte frase para nós: inclusão não é só levar para o baile, mas sim tirar para dançar. E bom, obviamente, como a gente tem desafios o tempo todo na nossa profissão, por que não, então, tirar para dançar? Daí, trago algumas fotos diante da minha experiência que eu tive aplicando uns materiais que eu criei sobre o estudo da circunferência com alunos com deficiência visual, dentro do Instituto Benjamin Constant. Criamos esse material e pudemos, enfim, obviamente, ensinar esse conteúdo de circunferência, quanto a parte da circunferência, raio, diâmetro, explicar um pouquinho sobre o π e por aí vai. Foi uma experiência bem interessante que pude ser orientado pelo professor Wagner Dias e pela professora Raquel Scarpelli. Daí em diante, obviamente, a gente é desafiado o tempo todo, como eu bem disse. E dentre as matérias, cria-se então a matéria Estatística para a Educação Básica, onde o professor Alexandre desafia a nossa turma com a seguinte situação: eu quero que vocês consigam criar materiais para ensinar estatística dentro de uma sala de aula inclusiva. Desafio aceito. Fomos então criar materiais. Obviamente foi em grupo, então o grupo analisou gráficos tipo esse da inflação, esse do candidato que não detém dados de outros candidatos, e daí a gente começa a tentar levar para o papel, tentar levar para o alto relevo, e obviamente adaptar cada caso. Então tentamos trabalhar com a cola em 3D, que não deu muito certo. Como vocês podem notar, só tem só o braille e o alto relevo. E onde está a inclusão nisso tudo, Só está em alto relevo. Daí a gente começou a trabalhar com outros casos, tentando, obviamente, analisar e levantar o pensamento crítico para esses alunos. O primeiro gráfico ele está errado, que foi aquele da Globo News, o gráfico que está na sua esquerda, e o da sua direita é o gráfico, enfim, de uma forma adequada, Então a gente tira aquela manipulação midiática e começa a trabalhar. Olha o mesmo que aconteceu com o do candidato. A gente agora colocou letras um pouco maiores para pessoas com baixa visão, adiciona o braille e começa a trabalhar com barbantes. Porque barbante foi muito melhor do que a tinta, a cola 3D. Daí conseguimos colocá-lo de uma forma onde a gente consegue interpretar da maneira correta com todos os dados. O trabalho foi muito bem desenvolvido. E naquele pensamento de TCC eu pensei, poxa, por que não trabalhar em cima disso? Pedi autorização para alguns amigos do grupo, inclusive eu tenho muito que agradecer a eles, conversei com o professor Alexandre e topamos esse desafio. Criamos, enfim, um material um pouco mais aprimorado. Paramos de tatear no escuro. Daí, por exemplo, nasceu este gráfico de barras, onde você não encontra valores, mas você consegue interpretar as informações que estão ali escritas, certo? Nós temos o braille ali fazendo a legenda de cada caso, e cada barra dessa, ela tem uma textura diferente, onde através das legendas lá na nossa direita, os alunos, enfim, podem interpretar cada passo. E, bom,
houve aquela aplicação daquele primeiro material e eu resolvi fazer um aprimoramento, né? Então, essas são imagens do nosso aprimoramento e nasceu este gráfico recentemente, onde, por exemplo, há uma coluna de papel cartão, porém também texturizado, porque lá no primeiro usamos um pouco de um papel corrugado. Na ausência de papel corrugado, por que não utilizar outro tipo de papel? Então, tá aí a nossa prova, né, de que é possível você utilizar outros tipos de materiais, que isso não vai se perder. E, obviamente, a legenda também está muito presente, que é para ajudar, né, o aluno a interpretar o seu gráfico. Nosso gráfico de setores, né, o popularmente conhecido como gráfico de pizza, ele foi assim um sucesso, porque os alunos conseguiram identificar de uma maneira assim, muito tranquila, assim como o de barras. Né? Foi algo muito natural, como se eles já conhecessem, porém eles não conheciam esse tipo de gráfico. O único problema foi interpretar o EVA e o papel cartão. No quesito sensorial, para eles era muito parecido. Então, o mesmo que eu utilizei no aprimoramento lá no gráfico de barras, eu utilizei no gráfico de setores. E tá aí o nosso resultado. Um deles contém uma textura, né, que é de fato a parte que seria o de papel cartão. E a nossa legenda, né, para facilitar a leitura. Esse é o nosso gráfico de pontos, né? Obviamente eu não tenho a foto antiga do gráfico de pontos, porque parte dos meus gráficos eles se perderam por conta de uma grande chuva. Mas eu, obviamente, tive que fazê-los para esse ano. E aqui está o nosso resultado, onde ele trabalhava as idades dos alunos de uma determinada turma. E daí havia umas perguntas onde o aluno poderia estudar com criticidade cada caso. Olha os detalhes. É nisso que a gente trabalha. E é isso que ajuda a interpretação de cada gráfico junto aos estudantes com deficiência visual. Aqui temos um gráfico de dispersão. Ele é bem parecido com o que foi feito o nosso gráfico de pontos. A diferença é que, obviamente, a gente tem o nosso eixo pessoas e o nosso eixo salário mínimo para esse determinado exemplo. Tá? E eu usei as taxinhas, elas não saem, porque a gente fixa com isopor na parte de baixo e, obviamente, você pode usar esse material por muito tempo. Daqui, né, já começamos a trabalhar o nosso gráfico de linhas e, obviamente, a gente utilizou também o mesmo processo de eixos. E o legal é que para que esses eixos pudessem ficar bem retinhos, a gente consegue colocar bastante cola branca nos eixos e, mantendo-as esticado, ela fica de uma maneira bem reta. Parece de fato que ela foi desenhada daquela maneira. E isso facilita, inclusive, na hora da criação dos gráficos. Daí a gente consegue desenvolver e chegamos a este produto final aqui. Este gráfico também foi prejudicado pela chuva, então essa é uma versão atualizada dele. Tá? Olha o nosso boxplot como ele ficou bonito. E eu utilizei um pouco de um EVA atualhado para conseguir fazê-lo desta maneira. E o processo dos barbantes, o processo de criação, é semelhante com os anteriores. Daí vem a parte mais legal. Obviamente eu vim falando com vocês sobre aprimoramento. Essas são imagens dos momentos que eu apliquei dentro do Instituto Benjamin Constant aqueles mesmos gráficos. Obviamente eu não tenho foto de todos os gráficos, mas deu tudo certo, né? Há toda uma interpretação de cada caso. E isso é o que me deixa mais feliz. Por que eu coloquei considerações finais, um ponto de interrogação? Porque eu não falei sobre o manual prático, que obviamente faz parte do nosso título. O manual prático, ele faz parte da discussão do meu trabalho de conclusão de curso. E para você conseguir aprender a elaborar todos esses gráficos, fique ligado então no dia da minha apresentação, que é quando eu vou divulgar o método em que eu fiz cada caso. É muito simples, todos conseguem fazer e assim a gente consegue cada vez mais caminhar rumo à inclusão. A gente para de engatinhar, começa a se levantar e enfim começamos a andar rumo a essa inclusão que a gente merece. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado e que essa minha experiência possa te motivar a alcançar uma experiência que você também esteja de olho.